Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13 ao 14. Aleluia. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Repita comigo: uma coisa faço. Diga, não é preciso fazer muita coisa, mas nesta manhã, Deus está te dando a oportunidade de fazer uma coisa. Aí ele disse: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Coloca aí o tema aí da ministração, Will. Deixando o passado e avançando para a sua promessa. Deixando o passado e avançando para a sua promessa. Repita comigo: deixando o passado e avançando para a minha promessa. Agora todos nós juntos, bem forte, no 3, 1, 2, 3. Na realidade, Deus falou de maneira muito pontual comigo aqui dentro desse texto. Eu não sei para você como que foi o ano de 2024, não sei. Talvez o ano de 2024 não foi, na realidade, o melhor ano da sua vida. Muitas coisas aconteceram, muitos entraves aconteceram. Talvez você não conseguiu conquistar tudo aquilo que você colocou como meta. Não sei. Talvez muitas coisas ficaram para trás. Talvez muitas pessoas te decepcionaram. Talvez decepções, traições, medo, angústias, dores. Talvez muitas coisas tenham acontecido em 2024 para você. Aconteceu comigo também. Aconteceram. Mas nós estamos em 2025. E aí, profeticamente, e dentro de uma visão apostólica, esse ano de 2025, o Senhor nos deu um direcionamento para que a Igreja Bíblica Ágape ande no ano do cumprimento das promessas. Porque 2024, o ano profético e apostólico de 2024, foi o ano das estações. O ano que nós plantamos, né? O ano também que nós colhemos. E eu testemunhei isso e quero reforçar novamente, que no final de 2024, né, Deus me fez uma promessa, nos fez, melhor dizendo, uma promessa há 2 anos atrás, aproximadamente aí, 2024, em 2022, Deus nos fez uma promessa. E aí, passou 2022, 2023, na realidade, e 2024, e eu até testemunhei também aqui, disse que eu estava fazendo uma preparação, né, para receber aquela bênção, mas aí a bênção não veio e eu fiquei muito frustrado. Para ser sincero para vocês, eu fiquei mesmo. Eu não fiquei frustrado com Deus, né? Inclusive, tem alguns pastores que eles, né, eles são contra esse tipo de processo pelo qual nós, né, colocamos a igreja para se movimentar, né, profetizar, declarar, fazer decreto, né, porque eles entendem que nós estamos, de uma certa forma, pressionando Deus para fazer aquilo que a gente está querendo. Na realidade não é. Na ministração passada, eu falei sobre nossa nova identidade, que nós temos a identidade de filho, e como filhos de Deus nós temos uma herança,
E o Senhor nos deu esta herança, nos deu a oportunidade de ter herança, e tanto física como espiritual também. E aí essa bênção era uma bênção física, né? Colocamos, e aí o que eu fiz, o que nós fizemos na realidade, no final ali de 2024, aí a gente pegou, eu removi tudo aquilo que estava sendo preparado para a bênção chegar, removi. Achei que não ia ter condição, não ia ter como, sabe, e tal. Eu falei, sabe o que mais? Falei até para a Nilza, vamos seguir a vida, vamos seguir adiante, vamos deixar nas mãos de Deus e tal. E aí, meus irmãos, presta atenção, parece jogo do Corinthians, 44 minutos do segundo tempo, sem prorrogação, 100 minutos a mais, irmãos, aconteceu a bênção dentro de 2 dias. 2 dias. Você se alegra com isso? Amém? Quantos pode aplaudir o Senhor? Porque se você não se alegra com a bênção dos outros, as pessoas também não vão se alegrar com sua vitória quando ela chegar, né? E é extremamente importante a gente falar das vitórias. Escuta, falar das vitórias do Senhor sobre nossas vidas, ou aquilo que Ele nos fez, não é soberba. A gente está contando a real, né? Quando uma pessoa diz assim, olha, irmãos, Deus Ele me deu um carro no valor de 150 mil reais. Logo, né, a gente pensa, né, humanamente falando, né, nossa, mas um carro de 150 mil reais, mas para que isso tudo, né? Podia ser um carro ali em torno de 80 mil reais, de 60 mil reais, de 70 mil reais. Deixa o carro do irmão e vai cuidar da sua vida. Amém? Deixa a vida do irmão. Aliás, Deus deu uma vida só para cada um. Você não cuida nem da sua, vai cuidar dos outros. Porque se você cuidasse da sua estava legal. Amém? E aí, meus irmãos, e aí dentro de 2 dias, escuta, era um negócio assim, inimaginável. Dentro de 2 dias, o Senhor, sabe aquela palavra de Jó, quando Deus mudou o cativeiro de Jó? Foi basicamente aquilo. E aí, não é que eu confiei mais em Deus a partir daquele momento, eu tenho confiança em Deus. Mas quando a gente faz projetos e que os projetos não vêm, a gente dá meio que uma esfriada assim, né? Isso é natural até, como humanamente falando. Mas quando eu vi a movimentação de Deus e tudo que Ele fez, e aí, sabe o que eu fui fazer? Eu fui lá no lugar para justamente ver, né, aquilo que eu não deveria ter jogado fora, né? Não deveria ter descartado. E quando eu fui ver se tinha alguma coisa lá, aquilo que eu não descartei, aí eu ouvi a voz de Deus falar poderosamente comigo e dizer para mim assim: por que você não confiou naquilo que eu falei para você? Por isso, presta atenção, pegue o seu celular ou um caderno e grave, escreva todas as promessas que Ele te fez, que Ele te fazer. O que você lembrar de 2024 como promessa, e o que você se lembrar como promessa de 2023, anote, coloque data nas promessas, coloque data, diga assim, olha, no dia tal, na semana tal, naquele culto, Deus usou a vida do irmão tal para falar profeticamente sobre a minha vida, e me deu uma palavra de conhecimento poderosa, e hoje eu estou desfrutando daquilo que o Senhor falou comigo. Quantos tem promessas de Deus aqui? Levante as mãos. Eu tenho dezenas de promessas de Deus. Essa foi uma das que se cumpriram, e uma das que estão se cumprindo também é o nosso espaço, né? Porque todas as pessoas que eu conto o testemunho do nosso espaço, porque em todas as igrejas que eu vou, que eu sou convidado, eu conto o testemunho de como Deus fez com a nossa vida,
de nos dar, hoje, um imóvel desse aqui, esse imóvel aqui, custa aproximadamente, tem um valor aproximadamente aí, de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Naquela ocasião, há 5 anos e meio atrás, nós compramos por 850 mil reais, e só tínhamos 75 mil reais naquela ocasião, que não era tanto dinheiro assim, nem é, para comprar, mas pela promessa. E eu ouvi agora, novamente, Deus usou a vida da Rai agora, irmãos, para me mostrar, para dizer que, olhando para uma menina que estava ali chorando, eu não sei de quem que é a menina, ela estava ali filmando e chorando ali em lágrimas, e Deus usando ela para falar para mim, dizendo assim: é isso que eu quero fazer da sua vida com essa próxima geração. É isso que eu quero. Existe um legado nesta casa, existe um legado nesse lugar, existe um legado nesse espaço, existe um legado aqui, irmãos, e nós estamos prontos para aquilo que Deus quer fazer. Quantos estão prontos para aquilo que Deus quer fazer? Aleluia, nesse lugar, em sua vida, em sua casa, no nome de Jesus. Mas vamos lá, na realidade, 2025 está aí. E aí, quando Deus falou comigo sobre essa palavra, o tema é deixando o passado e avançando para a sua promessa. E aí eu quero falar algumas coisas com vocês, e quero lhe dizer que todos nós temos um passado que podem, na realidade, ser marcado por dores, fracassos, insucessos que, na realidade, nos faz impedir de avançar para o propósito que Deus estabeleceu. Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo nos ensina atitudes corretas, meus irmãos. E qual é a atitude correta? Qual é o primordial aqui? O que é que ele nos ensina? Primeiro, esquecer o que ficou para trás e seguir em direção ao propósito do cumprimento das promessas de Deus. Não penso, ele disse, que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Aí ele disse: eu não alcancei, é verdade, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. O problema, irmãos, de nossas vidas, e na maioria de nós, é que as situações e as circunstâncias do passado terminam travando a vida de muitas pessoas. A maioria dos que estão aqui, nós que estamos aqui, tem áreas da nossa vida que não consegue avançar, sabe? Nós não conseguimos avançar porque tem áreas de debilidades do nosso passado que precisam ser tratados, que precisam ser curados. Porque foram fatos que aconteceram não somente em 2024, mas que aconteceram há 5, 6 anos, foram processos, foram traições, foi abandono, foram rejeições, foi uma situação de descontrole financeira, uma situação na família, algo que mexeu com todo mundo, mas que até hoje, às vezes a gente não consegue avançar, nós não conseguimos avançar para as promessas e ficamos travados. Recebemos a palavra, o ano que se passou foi o ano das estações, e nós fizemos isso. Esse ano é o ano das promessas. Eu gostaria de perguntar para você, quantos anos que vamos profetizar e declarar profeticamente, apostolicamente, quantos anos vão ficar para frente e você não vai sair da mesma situação? Você não vai sair da mesma pendência financeira, você não vai sair da mesma pendência familiar, você não vai se desligar de coisas que ficaram lá para trás e que não fazem parte mais de sua vida, porque Paulo vivenciou, e Paulo está dizendo claramente isso. Paulo não era diferente, queridos, de mim e de você. Ele era humano, como nós somos. Então ele diz assim: não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele disse: eu não cheguei ainda ao patamar que Deus quer para a minha vida. Eu não cheguei ainda. Agora, tem uma coisa, eu não cheguei ainda, mas eu quero fazer algo. Aí ele disse: o que eu quero fazer
é que eu quero me esquecer das coisas que ficaram para trás e quero avançar para aquelas que estão diante de mim. Aí ele diz: eu prossigo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem muitos traumas. Nós somos carregados de traumas, é verdade. Carregados de traumas de infância, talvez carregados de abusos, talvez carregados de dores do passado, de lágrimas, de tristeza, é verdade. Mas escuta, se você não entender isso, e se você não tiver uma atitude para avançar, se você não disser como disse Paulo: eu não alcancei ainda, eu não estou tão bom, eu não estou ainda no nível que eu gostaria de estar, agora eu faço uma coisa. As coisas que ficaram para trás, ficaram. Sabe por quê? Eu quero avançar para tudo que está diante de mim. Então, me esquecendo para as coisas que ficam para trás. À medida que o ano da promessa chegou, muitos de nós estamos tomando tempo para refletir o ano passado. O que aconteceu com sua vida, com sua família, o que vimos em 2024, em 2023. Nós passamos por uma situação bem complicada. 2020 até 2000, ainda tem, mas não como estava. Mas quem passou pelo período da pandemia? Quem pegou Covid-19 aqui? Levante as mãos. Quem pegou Covid? Jesus do céu. Você era uma das pessoas que deveria estar mais arrependido nessa manhã. Porque claramente Deus poupou sua vida. Porque foi muitas pessoas que partiram para a eternidade. Muita gente que foi para o hospital simplesmente com a falta de ar e lá terminou piorando a situação. O caso foi entubado e logo na sequência, infelizmente, a pessoa partiu para a eternidade. Todos nós, independente agora de quem pegou ou não Covid-19, todos nós temos motivos de sobra para levantar as mãos e agradecer. Olha, escute, se o Covid-19 não me matou, não é essa situação que vai me deixar fora do projeto de Deus, de forma nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Então, à medida que a promessa de Deus chegou, nós estamos tomando parte dessa promessa, olhando para o passado, vimos tudo o que aconteceu, podemos na realidade olhar situações que eram bem complicadas, né, e que era difícil de entender, mas uma coisa nós fizemos, nós deixamos o passado para trás, e nós avançamos para aquilo que está diante de nós. Embora nós cristãos somos chamados para serem como Cristo, continuamos a cometer erros. De fato, nunca obteremos a santificação completa até que estejamos diante do Senhor. Mas Deus usa, só me dá mais um retorno aqui, gente. Mas Deus usa nossas imperfeições e nosso potencial para nos ajudar a crescer em fé e em obediência. Repita comigo: Deus usa minhas imperfeições. Mais uma vez, diga: Deus usa as minhas imperfeições para me ajudar na minha fé e ser mais obediente a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Infelizmente, a carne em todos nós às vezes nos puxa para o pecado e para longe do prêmio do chamado ascendente do Senhor. Por essa razão, Paulo exerceu um esforço total e obstinado para obter maturidade. Escuta, ei você, homem, pare de ser menino.
Assuma o seu lugar de marido. Assuma o seu papel de sacerdote na casa. Assuma o seu papel na sociedade como um homem. Assuma o seu papel. Assuma tudo que Deus colocou para você fazer. É responsabilidade sua. Esta é a hora da maturidade. É a hora que Deus tem nos dado a oportunidade de crescermos. Eu acho que tem uma falha aqui, Fabinho, com certeza absoluta. Tem hora que aumenta aqui, tem hora que diminui. Eu vou usar esse aqui. Me ajuda aqui a tirar esse microfone aqui, por favor. Isso, obrigado, Will. Agora, ficou melhor. Obrigado, gente. Então é isso. Deus quer fazer isso conosco. É as nossas imperfeições que Ele quer nos ajudar. E Ele quer nos dar maturidade. Ele reconheceu sua própria deficiência, o apóstolo Paulo. Também chamou a igreja que estava em Filipos e todos os futuros cristãos a se esforçarem diligentemente para buscar o crescimento espiritual em suas vidas. Vemos o autor do livro de Hebreus ecoando as palavras de Paulo, com esse incentivo semelhante. Hebreus 12, 1 e 2. Olha só o que ele diz. Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 1 e 2. Por favor. Hebreus capítulo de número 12, para que toda a igreja possa ler juntamente comigo. Hebreus capítulo número 12, versículo de número 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, todas as pessoas estão olhando para você, irmão. Todas as pessoas estão olhando para nós. Escute, nós cristãos é como um ponto preto, irmãos, em uma roupa branca. Todo mundo vai conseguir enxergar. Se o mundo errar, não tem problema. Se o mundo fizer, não tem problema. Mas se eu e você fizermos e errarmos, nós estamos aqui. E aí ele diz, o escritor aos Hebreus, que nós devemos fazer isso. Aí ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Sai de coisas que atrapalham a sua vida. Sai de amizades que te corrompem. É minha amiga de infância. Isso não é sua amiga de infância, não. Pode até ser, mas não é a pessoa adequada para andar com você. Isso vai te atrapalhar. Então nós precisamos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E por incrível que pareça, às vezes, tia Lia, tem crente que atrapalha o outro. Para ser sincero para vocês, às vezes até o fato de indicar alguns crentes para outro trabalho é perigoso, pelo mau testemunho que às vezes a pessoa dá lá no trabalho. Às vezes indica, mas aí sabe o que acontece? Quando chega lá, a pessoa termina dando mau testemunho. Então, tudo que te atrapalha, repita comigo, tudo. Irmãos, presta atenção. Alguns dias desse atrás, eu estava conversando com uma pessoa, mas irmãos do céu, Igreja Bíblica Ágape, meus filhos amados, mas a pessoa via Deus como um carrasco, né? No lugar onde que a pessoa congrega, né? Era assim, ele dizia, olha, a pessoa dizia, então está acontecendo isso com o irmão, mas sabe, Deus falou para ele, Deus disse para ele assim, olha, ou você se conserta, ou o caixão está preparado para você. Olha, aí Deus falou para outra pessoa assim lá na igreja, ou você se ajusta, ou o mal vai te pegar. Irmãos, eu fiquei aterrorizado com aquilo que a pessoa estava dizendo ser Deus
porque eu não acredito de forma nenhuma. Esse não é o meu Deus. O meu Deus não é um Deus terrorista, irmãos. Com certeza absoluta, o Deus que ele estava dizendo, irmãos, era um Deus chamado Bin Laden, porque era um terrorista, alguém que veio para matar as pessoas, para arrebentar com a vida das pessoas. Esse não é o meu Deus. Mas chegou um instante da vida da pessoa, que eu percebi quem ela era. Sabe o que aconteceu? Aí, ela estava testemunhando para mim sobre um determinado assunto, porque até então, eu disse, meu Deus, essa pessoa tem um nível de santidade, né, excelente, né? E aí, sabe o que aconteceu? Aí ela disse assim, olha, lá no lugar onde que eu estou, né, existe um lugar onde que a polícia rodoviária, eu preciso passar por lá, né? E nesse lugar, eu passo lá e eu levo algumas mercadorias, mas eu já sei como fazer. Quando eles me param, eu coloco R$20 dentro da carteira e dou para eles. Quem está me entendendo? Coa um mosquito e engole o quê? Engole um camelo. Criticando todo mundo, um Deus que mata todo mundo, um Deus que coloca na cova todo mundo, mas ele também é o próprio corrupto, colocando R$20 na carteira para dar para o guarda para não multar ele. São essas coisas, volta novamente por favor o texto. São essas coisas, irmãos, que a gente precisa entender. Então o apóstolo, ou melhor dizendo, o escritor aos Hebreus diz claramente, versículo 2, por favor, livremo-nos, não, pode voltar, por favor, isso, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se a internet infeliz que está, sai da internet. Meus irmãos, nós não podemos ter um ano de cumprimento das promessas se nós não avançarmos para aquilo que está diante de nós. Nós vamos ficar esses 12 meses aqui, ministrando, falando, sabe, e profetizando sobre a sua vida, e depois você vai lá na frente e dizer, eu vou mudar de igreja, porque tudo que foi profetizado não aconteceu. Claro que não vai. Você está envolvido com um monte de coisa, está atrapalhado por sua vida do passado, está atrapalhado pelo pecado, está dando mau testemunho em todos os lugares que você passa. Você quer o quê? Eu não acredito, irmãos, que esse Deus é o Deus que aquele irmão estava falando, mas eu não acredito que Deus seja Papai Noel, que no final do ano vem o bom velhinho e coloca sobre você, no saco dele lá, e diz, olha, esse final de ano, só porque você se comportou mais ou menos, eu vou te abençoar. Irmãos, você pode até ser abençoado pelo seu esforço, isso é mérito seu. Sabia disso? Sabia que tem gente que é muito abençoado pelo esforço dele? Ele levanta de manhã, ele é estudioso, ela é estudiosa, fez faculdade, fez pós, fez doutorado, isso tudo é esforço da pessoa, e a pessoa pode ser abençoada pelo esforço dela, mas isso não significa que a bênção de Deus está sobre ela, meu irmão, porque isso não é prosperidade. Prosperidade não é os bens, não são os bens que eu acumulo. E aí, o que você quer? Quer continuar 2024 no pecado? Quer continuar 2024 falando mal dos outros? Quer continuar 2024, sabe, vivendo sua vida de qualquer maneira? Eu vou tomar uma cervejinha que tá legal. Não, eu vou, sabe, presta atenção, meus irmãos. Existe um ano profético e apostólico em favor de nossas vidas. Existe um ano do cumprimento das promessas.
ainda que não seja na minha, na sua, mas na minha vai se cumprir tudo o que Deus falou, porque eu quero dizer, como disse Paulo, uma coisa eu faço, eu não busco mais o que ficou lá para trás, eu estou sempre avançando para aquilo que está adiante de mim. Dá um aplauso aí. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aí ele diz: e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Corramos com perseverança, persevere, ainda que você não esteja vendo, persevere, acredite. E se não acontecer esse ano, bispo, a promessa que ele me prometeu, não se preocupe. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como é que eu vou avançar com tantas coisas ficando para trás da minha vida? Como é que eu vou avançar com isso? Com essas quinquilharias na minha vida? Eu tenho que tirar essas coisas. Sabe, bispo, essa mesada aqui não dá para mim não. Tira. Ei, eu já vou te dar uma sugestão, e eu já fiz isso a semana passada. Excluí um monte de gente do meu Instagram. E se você me encher um saco, eu te excluo também. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo besteira no Instagram de ninguém. Limpa do teu Instagram. Não te ajuda em nada. Mas no momento que tiver, critica você. Já foi na tua casa te dar 1 quilo de arroz e feijão? Pagou as tuas contas? Não? Então risca do teu nome. Bispo, mas eu amo. Eu também amo, mas amo uma pessoa lá, eu aqui. E se quiser me criticar por causa disso, pode me criticar. Estou nem aí para você. Tira isso aqui, tira, Tafarel, tira o que vai me atrapalhar, tira o que vai me atrapalhar, joga isso fora, irmão. Tira, porque eu quero ser livre, eu quero fazer realmente o que Deus ministrou ao meu coração. A promessa está pronta, eu vou correr para a promessa. 2025 é o ano do cumprimento das promessas. Fique de pé. Versículo 2. Tem nos olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem mais ainda, tira tudo aqui, gente. Vai lá, Satanás. Oxi, porque tem coisa que você tem que dizer que é Satanás mesmo, ou não? Aparece na sua vida do nada, quer te dar palpite na sua vida, é ou não? Sim ou não, irmão? Fala, sai, Satanás, daqui. É isso. Manda embora da sua vida. Agora você está livre. Olha que espaço aqui, gente. Olha, preso em um lugar. Onde é que eu vou chegar? Onde é que eu iria chegar com tudo isso me aprisionando? De forma nenhuma. Tendo os olhos fitos em Jesus. Pode vir, pessoal. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Aleluia. Ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do Pai. Eu quero ler Isaías 26:3. Por favor, meninas, coloca aí, Will. Isaías 26:3. Olha só o que o texto diz. Isaías 26:3. Vamos lá, comigo, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Não, novamente, vamos lá, 1, 2, 3.
Dê um aplauso, celebre. Tu guardará, hein? Tu guardará, hein? Olha só, irmãos, perfeita paz. Ah, bispo, aquilo lá está me tirando do sério. Tirou a tua paz? Se está tirando a tua paz, é hora de você largar. Não, eu não tenho essa ideia, essa igreja não tem essa ideia. Ô irmã, ô mulher, o cara está te traindo direto, o cara está fazendo besteira, né? Faz o seguinte, dá um chute no traseiro dele. E se ele te agredir, chama a polícia para esse cafajeste. Porque o homem crente, irmãos, ele tem falhas. Quantos homens estão aqui? Levante as mãos. Todos os homens, nós temos falhas. Mas dizemos, como disse Paulo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não sou mais o mesmo homem, irmãos. Eu não posso ser mais o mesmo homem, com as mesmas atitudes, com o mesmo olhar. Eu não posso de forma nenhuma. Eu tenho família, eu tenho responsabilidade, eu tenho filhos. Ainda que eu seja pecador, meu irmão, mas eu prossigo para o alvo. A gente vai adorar. Nós vamos adorar. Quero convidar os meninos para a gente adorar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou ler mais os outros textos não. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para finalizar aqui. 2 Coríntios 9:8. Por favor, Will. Lá no final, 2 Coríntios 9:8. 2 Coríntios 9:8. Aleluia. Vamos lá, você lê juntamente comigo, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Peraí, calma, crente, pelo amor de Deus, respeita a vírgula. Calma, vírgula é para você respirar, tá bom? Senão você pega o negócio, embala e não tem sentido o que está dizendo. As pontuações são para isso. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada. Quem tem graça de Deus aí? Levante as mãos. Deus quer acrescentar muito mais. Vírgula. Sequência, vamos lá. 1, 2, 3. Para... Vamos adorar? Vamos? Levante as mãos.